Oi, eu sou Ana Moura, nutricionista. Seja bem-vinda ao meu canal. Aqui você vai encontrar muitos conteúdos sobre alimentação, nutrição e comportamento alimentar. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o que é melhor, o açúcar ou o adoçante. Nós vamos falar sobre os tipos de açúcares, sobre os adoçantes. Eu vou te contar se os adoçantes fazem mal à saúde. Eu vou abordar aqui sobre o vício em açúcar. Será que ele existe mesmo? Tudo isso nesse vídeo. Então continue aqui comigo para não perder nada. Vamos começar pelo açúcar. Nós temos vários tipos de açúcar. Primeiro, a gente tem o açúcar refinado. Esse açúcar, ele perde todas as suas vitaminas e minerais durante o processo de refinamento. O que fica é só a sacarose, ou seja, o açúcar em si. Depois nós temos o açúcar mascavo. Ele é extraído após o cozimento do extrato da cana. Tem uma maior quantidade de vitaminas e minerais, porque ele não passa pelo processo de refinamento. Por isso ele é um açúcar mais úmido e escuro. Nós temos também o açúcar demerara, e ele tem maiores quantidades de vitaminas e minerais comparando ao açúcar refinado. Ele não passa pelo processo de purificação e não tem aditivos químicos. Por isso a coloração dele é mais clara que o açúcar mascavo e mais escura que o açúcar refinado. Aí nós temos o açúcar cristal. Ele passa por um menor processamento que o açúcar refinado, mas ele não tem vantagens sobre as vitaminas e os minerais. E nós temos também o açúcar de coco. Ele não passa pelo processo de refinamento, ele tem mais vitaminas e minerais na sua composição. E o índice glicêmico dele é menor comparado aos demais tipos de açúcar. Aí você pode se perguntar, o que é o índice glicêmico? O índice glicêmico é a velocidade com que os carboidratos aumentam o açúcar no sangue. Então, depois de todos esses açúcares, você deve estar se perguntando, qual que é o melhor ou o pior? Na verdade, todos esses açúcares, eles são açúcares. Não existe um melhor ou pior. Alguns têm mais vitaminas, outros menos. Como você viu, o que muda de um para o outro é o grau de processamento. Algumas variedades passam por uma menor quantidade de etapas dentro da indústria, como é o caso do açúcar mascavo. A verdade é que o açúcar por si só não é o vilão, até porque, como eu sempre falo aqui, não existe um alimento bom ou ruim. O problema está no excesso. Se você comer 2 colheres de sopa de açúcar por dia, não vai te fazer mal. Agora, se você comer meio quilo de açúcar todos os dias, aí nós vamos ter um problemão. Independente do tipo de açúcar que você vai escolher, o importante é prestar atenção nas quantidades. Agora, antes de continuar, aproveita, se inscreva no canal, deixe seu like. Isso é muito importante e me motiva ainda mais a continuar trazendo mais conteúdos aqui para o canal. Continuando então o assunto do nosso vídeo. Nós vamos falar então agora dos adoçantes. Será que eles fazem mal? Isso é mito ou verdade? Muito se fala sobre os adoçantes na mídia, que eles ajudam a emagrecer, e tem gente, inclusive, que acredita que eles causem câncer. Vamos conversar agora justamente sobre isso, começando pelos tipos de adoçantes. Nós temos os naturais e os artificiais. Os naturais, nós temos o stevia, o xilitol, o eritritol, o maltitol e o sorbitol. Já nos artificiais, nós temos ciclamato, sacarina, aspartame, sucralose e acesulfame. Os adoçantes, eles têm diversos benefícios para a saúde. Para pessoas com diabetes, os adoçantes ajudam a controlar o consumo de açúcar e a glicemia, que é o açúcar do sangue. Além disso, reduz a injeção de energia e pode ajudar a controlar o peso. E os adoçantes ajudam também a prevenir as cáries dentárias. Inclusive, se você olhar em alguma embalagem de pasta de dente,
você provavelmente vai encontrar algum desses adoçantes que eu falei na lista de ingredientes. Afinal, os adoçantes fazem mal à saúde? Todos os adoçantes são seguros, porque eles passam por inúmeros testes antes de serem aprovados para uso por nós. As agências reguladoras elas estão sempre estudando e verificando as novas evidências sobre os adoçantes. Os adoçantes causam câncer? Até o momento, não existe nada, nenhuma evidência que diga que os adoçantes causem câncer. E agora, os adoçantes ajudam mesmo no emagrecimento? Os adoçantes, eles ajudam sim a diminuir as calorias que são ingeridas por meio da alimentação, mas eles devem ser usados com modificação geral, tanto da alimentação como o estilo de vida como um todo. Porque não adianta você consumir os adoçantes na tentativa de perder peso e não ter uma alimentação saudável, não beber água, não fazer atividade física. Então tem que ser um conjunto de coisas. E o que a Organização Mundial da Saúde diz sobre os adoçantes? A OMS fala que os adoçantes não devem ser utilizados para substituir o açúcar quando o objetivo é reduzir o peso ou diminuir o surgimento de doenças, como diabetes, doenças cardiovasculares, os AVCs e o câncer. Mas a OMS sempre fala que as pessoas que têm diabetes devem continuar utilizando os adoçantes em substituição ao açúcar. Mas então, voltando à pergunta do começo do vídeo, qual é melhor, o açúcar ou o adoçante? A resposta é depende. Se você não tiver nenhum problema de saúde e seja necessário retirar o açúcar da sua alimentação, não tem por que você utilizar os adoçantes. Se você deseja perder peso, pode continuar com o açúcar. Até porque não adianta você usar o adoçante e não beber água, não comer frutas, não comer legumes, vegetais. O mais importante são as quantidades. Então, na medida do possível, tente controlar as quantidades de açúcar da sua alimentação. Comece diminuindo aos poucos. Ao invés de você adoçar o seu café com 3 colheres de açúcar, coloque 2,5, por exemplo. E assim você vai diminuindo aos poucos, dia a dia. Agora, se você tem diabetes ou algum outro problema que seja necessário consumir os adoçantes, prefira os adoçantes naturais e controle as quantidades. Para uma xícara de café, 3 gotas são mais que suficientes. Mas agora, mudando de assunto, você já deve ter ouvido alguém dizer que é viciado ou viciada em doce. Mas será que isso é verdade? Existe vício em açúcar? O significado de vício é comportamento repetitivo que causam danos. Existem alguns critérios que podem ser utilizados para caracterizar o vício em alguma substância ou comportamento, mas que não se aplicam ao consumo do açúcar. Pense bem, se o açúcar fosse mesmo viciante, seria possível sentir o prazer de um estímulo doce ao consumir um alimento com adoçante. Além disso, os alimentos ricos em frutose, como o mel, também deveriam ter o mesmo efeito viciante sobre as pessoas. Mas então, o que acontece quando a gente come açúcar? O consumo de açúcar, ele ativa o nosso sistema de recompensa e os receptores de dopamina, que é um neurotransmissor ligado às emoções e ao prazer. Esse sistema de recompensa também é ativado quando ouvimos uma música que gostamos ou quando a gente faz uma atividade prazerosa. Mesmo que haja um consumo exagerado de açúcar, ele não altera esses mecanismos neurológicos ligados ao sistema de recompensa. Então, o açúcar não é capaz de promover o vício. A sensação de vício acontece porque nós temos os doces como alimentos proibidos. As pessoas exageram no consumo de açúcar devido às regras impostas pelas dietas. A restrição de alimentos pode fazer com que ocorram exageros no consumo alimentar,
que podem levar a uma falsa sensação de vício. Então, não, o vício em açúcar ele não existe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com alguém que você sabe que gosta de assuntos como esse. Aqui na descrição eu deixei os links para os meus e-books de receita e também alguns livros, caso você goste de ler. Comprando por esses links, você me ajuda a fortalecer ainda mais o canal. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Por hoje é só. Um beijo e até a próxima!